Olá, gente, bem-vindo a mais um capítulo aqui do nosso canal. Que prazer imenso tê-lo aqui conosco. E se você está de passagem, se inscreva aqui no nosso trabalho. E se você achar aquilo que nós iremos falar aqui interessante, relevante para a sua vida, não deixe de deixar aquele like para ajudar na divulgação aqui do trabalho, tá ok? Bom, hoje eu quero falar sobre os obstáculos que impedem o crescimento da nossa fé. E você sabe que na vida espiritual, a coisa fundamental para nós é ter uma fé realmente desenvolvida. Você pode ser um bom leitor da Bíblia, você pode ser uma pessoa que sempre vá na igreja, você pode ser uma pessoa que tem um certo temor de Deus, mas na vida religiosa é necessário que tenhamos uma fé capaz de fazer a diferença. Porque tudo que fazemos diante de Deus precisa ser feito com fé. Mas existem alguns obstáculos que são necessários nós observarmos e vencê-los. Por exemplo, o texto bíblico lá de Cantares, capítulo 2, versos 15, fala sobre as raposinhas que devastam a vinha. Isso nos fala de pequenas atitudes, ou de pequenos pensamentos, ou de pequenas ideias, ou de pequenas ações do maligno atuando na nossa vida, que muitas vezes nós não percebemos, mas vai contaminando a nossa alma. É um filme incrédulo que você assiste, é um livro de filosofias mundanas que vão invadindo a nossa alma. Às vezes é aquela amizade tóxica que vai afastando você de Jesus. São pequenas raposinhas que vão destruindo pouco a pouco a fé autêntica dentro de você e vai se tornando cada dia mais um muro que impede você de desenvolver ainda mais a fé necessária para alcançar o melhor que vem de Deus. Então devemos ter muito cuidado com as raposinhas que vão corroendo a nossa fé, que vão destruindo a nossa fé, que vão nos afastando cada dia mais do nosso Criador. Uma outra coisa é a preguiça. O sono e a preguiça consta lá em Provérbios capítulo 6, versos 10. Querido, a fé é algo que a gente desenvolve, não é uma coisa que nasce dentro de nós assim espontaneamente. O ser humano, por causa do pecado, ele não tem prazer nas coisas espirituais. Ler a Bíblia não é uma coisa natural. Orar não é uma coisa natural. Ir para a igreja não é uma coisa natural. Invocar a presença de Deus, se ajoelhar e orar ao Senhor não é uma coisa normal. E muitas vezes, quando você vai fazer essas coisas, vem a preguiça de ir para a igreja, vem a preguiça de ler a Bíblia, vem o sono na hora da palavra de Deus e assim por diante. Então, isso são obstáculos à nossa fé, porque uma preguiça dessa, num sono desse, você pode perder ensinamentos e palavras que podem desenvolver a sua capacidade de crescer na fé. Então, muito cuidado com o sono e a preguiça, porque eles podem impedir você de ter uma fé poderosa diante do nosso Deus. Outra questão é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 9, que fala do pouco ânimo. É a velha história. Nós naturalmente não temos prazer das coisas espirituais. Então tem que ter ânimo mesmo. Infelizmente você pode não estar, que Deus nos livre de não estar numa instituição bem organizada. Quem sabe a igreja que você está não monta pregações, não tem eventos, não tem uma célula organizada. E às vezes isso pode arrancar de você o ânimo, a alegria de estar naquele lugar. Ou pode ter situações complexas ali que podem estar deixando você desanimado. Mas quem serve a Deus não pode se deixar desanimar pelas situações materiais do templo. Ou nas situações de má relacionamentos que temos no templo. Você serve a Deus, você não serve a homens. Então, por mais desanimador que seja o templo, as pessoas, ou o trabalho que está sendo desenvolvido ali, você não vai por causa dessas coisas, você vai ali para adorar o seu Deus. Você tem que tirar da cabeça desse negócio de querer ir para o culto para receber alguma coisa. Você não vai para o culto para receber, você vai para o culto para entregar a sua adoração ao seu Deus. E outra coisa, temos que ter um pouco de cuidado, como diz lá em Eclesiastes capítulo 10, tá? 10, 11. Tu tem que ter cuidado com a estultícia desse mundo. Sabe que o mundo planeja,
de todas as maneiras, nos arrancar da presença de Deus. Às vezes o inimigo vai usar um namoro, às vezes o inimigo vai usar uns amigos, às vezes o inimigo vai te apresentar oportunidades que podem arrancar você de uma fé realmente que pode transformar a realidade da sua vida. De todas as maneiras, o inimigo vai tentar afastar você da salvação. De todas as maneiras, o inimigo vai tentar afastar você de uma vida real com Deus. Então, o que é importante para Satanás é que você perca a sua fé. Você pode até ir à igreja, você pode até ser religioso, desde que você não tenha fé, porque para herdar o reino dos céus tem que ter fé. Uma outra questão é que atrapalha um obstáculo para o nosso crescimento espiritual é a má utilização da nossa língua, como está lá em Tiago, capítulo 3, verso 5. Às vezes você fica falando muita besteira, deixa levar pelos seus sentimentos. A gente paga com a língua. Então, muito cuidado com o que você diz, muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque palavras têm poder. Então, você precisa sempre estar avaliando, pensando antes de falar as coisas. E para encerrar, Lucas capítulo 7, versos 47 diz que algo que atrapalha muito o crescimento da nossa fé é a falta de amor. Amar as pessoas como elas são, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas complexidades, ajuda a aumentar a nossa fé, porque só tendo muita fé em Deus para lidar com as realidades complexas do ser humano. Ok? Então, esses são alguns obstáculos que podem atrapalhar uma fé poderosa diante de Deus. Mas, repito, a decisão de ter uma fé que realmente vai fazer diferença é só sua. Ninguém pode ter fé por você. É você que tem que decidir ter uma fé genuína para agradar o coração do nosso Deus. Ok? Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal. Que prazer imenso tê-lo aqui. E se você está de passagem, se inscreva aqui no nosso trabalho. E se porventura você achar relevante aquilo que nós iremos falar hoje, deixe aquele like. Isso ajuda muito na divulgação aqui do que nós estamos fazendo, ok? E hoje eu quero falar com vocês sobre o que Deus representava para Davi na sua vida. E olhar para Davi é interessante porque ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, uma descrição do próprio Deus com relação à vida dele. Então, essa pessoa, este homem, tem uma relevância a qual nós devemos analisar com um pouco de cuidado. E lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 1, diz o seguinte, do 2 em diante. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Então, o que Davi era para Deus? Qual era a visão que Davi tinha do Deus Todo-Poderoso que chamou tanto a atenção do Criador para a vida dele? Primeiro, ele tinha o Senhor como sua rocha. Você sabe que na vida a gente passa por muitas situações, muitos problemas, muitas lutas. E Davi ele fazia com que o Deus poderoso fosse a rocha dele, que o sustentasse nos momentos difíceis da vida dele. Isso é algo interessante na vida religiosa, porque realmente o nosso Deus precisa ser a nossa fortaleza, porque inevitavelmente problemas, dificuldades, situações complexas irão surgir. Mas aquele que tem o Deus Todo-Poderoso como sua rocha, com certeza irá superar todos os dilemas e problemas de sua vida. Uma outra questão que nós percebemos aqui é que Davi considerava o Deus Criador como sua cidadela. Uma cidadela era um lugar onde se tinha uma pequena cidade que era fortalecida, tudo. Isso nos ensina uma grande verdade, que é um lugar onde podemos encontrar refúgio, é um lugar onde podemos encontrar sustento, alimentação, e Deus pode ser o nosso sustento, nossa libertação, nossa alimentação. E dele pode vir todo o sofrimento que nós precisamos. Você sabe que numa pequena cidade nós encontramos ali padaria, encontramos ali
uma loja de conveniências, encontramos ali um lugarzinho para dormir. Então entenda que em Deus podemos ser supridos em todas as nossas necessidades. Deus é aquele que pode prover aquilo que necessita a nossa alma. Então eu quero desafiar você a fazer do Deus poderoso aquele que vai lhe sustentar das necessidades diárias da sua vida. Porque é muito fácil falar que ama a Deus, muito fácil dizer que ama Jesus, é muito fácil falar de Deus por palavras. Mas na hora da luta, na hora dos problemas, na hora das aflições, é que nós podemos fazer ou ter a oportunidade de fazer de Deus a nossa cidadela. E mais, o texto diz que Davi fez dele o seu libertador. Olha, tem momentos que nós nos sentimos oprimidos. Há momentos em que Satanás vai falar no nosso coração. Há momentos que Satanás vai dar caminhos para nós, vai falar na nossa mente. E não é pouca das vezes que Satanás tentará invadir a nossa mente. Ou não deixará de haver momentos em que os inimigos nos cercarão de situações complexas, de tristeza, de dor. E assim como Davi, também nós devemos fazer de Deus o nosso libertador, aquele que liberta a nossa alma das coisas pesadas, das coisas malignas, das tristezas desse mundo, de situações complexas que muitas vezes tentam destruir e acabar com a nossa vida. E não somente isso, Davi também fazia dele, o Senhor poderoso, o seu escudo. Às vezes queremos confiar nossa segurança aos homens, queremos confiar nossa segurança em títulos de homens, mas deixa eu dizer uma coisa para você. É só o nosso Deus que dá a verdadeira segurança de todo o mal. Você pode estar cercado de seguranças que pode levar uma facada. Você pode estar cercado de proteção, mas se Deus não guardar a sua casa, de nada vai adiantar. Então, assim como Davi, também devemos fazer o mesmo. Ter o nosso Deus como aquele que nos dá a verdadeira proteção contra os nossos inimigos. Porque não deixarão de ter. Sempre surgirão pessoas malignas, pessoas maldosas. Só de você andar na rua, muita coisa pode acontecer e somente Deus pode nos garantir a proteção. Só Ele pode ser o nosso escudo para lidar com as coisas malignas. E outra questão para encerrar é que Davi fazia do Deus poderoso a sua salvação. Ele confiava na salvação de Deus, confiava que Ele era aquele que iria resgatar a sua alma para que ele pudesse herdar o reino eterno. A grande questão hoje em dia é: você confia em Deus para que Ele salve sua alma, para que Ele caminhe para a vida eterna? Você tem conseguido andar nos conceitos, nos preceitos, nas orientações que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos viver na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra? Querido, o nosso temor a Deus, o nosso desejo de andar com Deus, o nosso desejo de viver na presença de Deus é o que garante também a nossa salvação. Ok? Bom, isso é o que nós temos para hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima.